Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje nós vamos falar de livros de crônicas, tá? Pela civilização brasileira, mas antes de pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, financiar, chave Pix no topo do vídeo e na descrição. Lembrando que aqui a gente faz resenha de livro uma vez por semana, então toda semana tem um livro diferente aqui para você e eu nunca repeti livros, né? Apesar dessa quantidade imensa de livros aqui atrás, eu nunca repeti livro. E hoje nós vamos falar sobre um olhar sobre a cidade do Dom Helder Câmara. Vamos lá? Vamos falar sobre esse texto. É um texto maravilhoso. E pessoalmente esse texto ele caiu na minha mão no momento que eu estava necessitando. Qualquer hora eu falo por quê. Esse livro aqui... bom, primeiro vamos falar quem foi o Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, ele foi um bispo, ele foi arcebispo de Olinda e Recife, ou seja, uma pessoa muito importante na igreja no Brasil, né, que lutou mesmo que no passado tenha participado do movimento integralista brasileiro, mas depois se regenerou, né. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer uma reflexão e poder mudar o próprio pensamento, e enfim, estava corretíssimo. Dom Helder Câmara, ele fez esse livro aqui e ele participou muito, né, do movimento pela redemocratização do Brasil, né, quando a ditadura se mostrou cruel, e desde sempre ela foi cruel. O bispo Dom Helder Câmara, ele sempre lutou pela democracia no Brasil. Então ele foi uma pessoa muito importante na história do Brasil e na história da igreja. Dom Helder Câmara, então, nesse livro, ele faz um olhar sobre a cidade, né, como o próprio título sugere. Qual cidade era essa? Recife e Olinda. Ele faz um olhar sobre os pequenos, sobre como que é o desenvolvimento social da cidade, como é que é a vida dos mais pobres, como é que é a vida dos mais humildes, como é que é a vida, enfim, de toda uma população. Então, o Dom Helder Câmara, ele faz uma análise bem sintética, bem interessante sobre a vida como é que a vida que se leva em Recife, além de reflexões pessoais, além de reflexões filosóficas, né, do qual o Dom Helder tinha. O Dom Helder, então, ele faz uma análise bem importante sobre a sociedade pernambucana, né? Além do que ele coloca palavras das quais nessas crônicas, das quais nós temos como norte, né? A gente tem como orientação essas palavras. A gente tem, por exemplo, eu estava com... Será que eu digo? Bom, falar de uma coisa pessoal aqui, para ser bem sincero aqui, né? Eu estava passando por um momento muito triste e esse livro chegou na minha mão. Abri uma página qualquer e foi um consolo, foi uma alegria quando eu li. As palavras que ele me disse, por exemplo, me veio como um conforto. Então o Dom Helder Câmara, ele tem essa nossa. Ele tem essa intencionalidade, né, de tentar acalentar o leitor. Além do que ele faz tô bem prolixo hoje. Ele faz uma síntese entre uma comunhão entre o indivíduo e o todo, em a sociedade, né? Se a Margaret Thatcher, por exemplo, dizia que não existia sociedades, que existiam indivíduos, Dom Helder Câmara, ele vem justamente o oposto, mostrar a completude, né, a união entre a sociedade e o indivíduo, como é que um complementa o outro, né, como é que um faz parte do outro, né. São várias crônicas sobre envelhecimento, sobre a vida, sobre a infância, sobre tudo, né, que o Dom Helder brilhantemente faz aqui nesse livro.
pela editora Civilização Brasileira. Eu sempre recomendo os livros da Civilização Brasileira, né, de 1979. Tá? Um Olhar sobre a Cidade, Dom Helder Câmara, né? Adorei a capa. É isso, ousa lutar, ousa vencer, vidas negras importam. Até o próximo, tchau.